Olá, aqui estamos então para o desenvolvimento de mais esse módulo técnico, prático, aonde nós dividimos aqui esse espaço com o professor Alan. Que bom, professor, dividir novamente contigo, começar esse novo módulo, né? Olá, professor Luiz, o prazer é meu dividir esse espaço, né, que nem a gente já aprendeu lá nos nossos primeiros módulos. Sim. E poder contribuir aí com o aprendizado dessa equipe maravilhosa aí que está do outro lado. É um prazer estar com vocês e hoje vamos fazer, assim, começamos esta fase para colocar um pouco de luz nesse espaço, professor. Ver os fenômenos da luz e adentrar equipamentos elétricos e eletrônicos. Então analisaremos também, não esse fenômeno da luz, mas o efeito da luz como fonte primária de fornecimento pela eletricidade. Perfeito? Vamos então ver como se dará nosso programa. Qual a missão desse módulo? Buscar uma eficiência energética na escola. Eu insisto, porque a eficiência energética hoje tem que ser um diferencial em cada instituição. Já temos tratado isso nos módulos anteriores, pincelado de uma certa forma, então em cada módulo que nós vamos adentrando, nós vemos a importância de tratar essa questão eficiência energética. Né, professor? Será que são sistemas altamente eficientes ou o uso racional da energia, né, professor? Exatamente. Mais uma vez a gente adentra dentro da nossa mesma pergunta quando estudamos o módulo anterior de equipamentos hidráulicos, né? Assim como a água, a energia é um bem, né, que é produzido, né, através das usinas, mas ele se extingue após o seu consumo, né? Então seu uso adequado permite não evitar os racionamentos, esse tipo de coisa, né? Perfeito. Vamos ver a evolução desse nosso programa. Então, para a eficiência energética nas escolas, nós vamos otimizar o uso do espaço, tornando um ambiente agradável, limpo, perfeito e em perfeito funcionamento. Ou seja, não é não usar, é usar com racionalidade, ou seja, ter o uso racional da energia. Apresentar medidas que tenham como objetivo reduzir ao máximo o custo operacional da escola, isso incluindo o consumo energético de água, como nós já vimos, e agora de luz. E por fim, a correta manutenção e conservação dos equipamentos. Quisermos adentrar mesmo a uma manutenção, mas para isso exige um conhecimento mais profundo, mais detalhado, mas nós acreditamos, professor, que no final desse módulo eles não vão tomar mais choque assim, nós não tomaremos mais choque assim inadvertidamente. Perfeito? Exatamente. Então vamos. Todos os objetivos estaria aqui. Bom, aqui então nós tínhamos lá com a missão e com os objetivos nós ampliar conhecimento sobre fornecimento de energia elétrica, desde a geração até o uso final. Abordar a importância da boa iluminação dos ambientes. Isso, conhecer os diversos tipos de lâmpadas, apresentar os demais equipamentos e acessórios elétricos usados para que a energia elétrica chegue até a escola e entender a funcionalidade de um projeto elétrico, que é exatamente uma ação como técnico em infraestrutura escolar, como nós vimos no módulo anterior, a ideia da planta baixa, a ideia da distribuição dos componentes hidráulicos e hidrossanitários. Nós veremos também esse sistema de alimentação dos equipamentos elétricos e os cuidados de se tomar, ou seja, analisando um projeto, ver se ele já contempla e, por fim, nós aqui temos uma visibilidade do uso da proteção dos equipamentos. Perfeito, professor? Perfeito. Então, qual é o nosso programa? Será assim dividido. Iniciaremos analisando a eletricidade como a fonte de energia. Sabemos, energia das diferentes formas, mas vamos ver a eletricidade especificamente. A teoria da física, no módulo 2, onde nós analisaremos aplicações no cotidiano, ou seja, fundamentos teóricos da eletricidade. Avançando, usando a eletricidade para a iluminação de ambientes, ou seja, para a iluminação, para lâmpadas. Veremos os equipamentos, bem como os gastos de energia. Aqui nós analisaremos o uso, faremos menção do uso racional da energia,
equipamentos e acessórios elétricos e eletrônicos e gastos de energia. Funcionamento no módulo 5 das instalações elétricas, ou seja, aí que nós veremos o projeto elétrico. Já teremos conteúdo para poder entender um pouco mais, não simplesmente olhar e ver, já temos uma tomada, temos um fio, temos um cabo, não. Vamos entender um pouco o princípio de funcionamento, um pouco da elétrica, da eletrônica, ou seja, da física que está por trás de tudo isso. Os princípios de desenvolvimento da eletrônica, porque elétrica e eletrônica, como é que se divide essa questão? Conservação e uso e manutenção de reparo de instalações e aparelhos, onde analisaremos sobre o impacto da energia. E, por fim, nós faremos um fechamento, onde analisaremos o impacto ambiental na produção de energia. Hoje daremos uma pequena explanação, mas, no final, merece um momento de reflexão no tocante a isso. Perfeito, professor? Vamos lá. Bem vasto o programa, né? Com certeza. Assim como nossos outros programas, né? Sim. Esse vai naquelas perguntinhas que a gente sempre tanto fez nesses tempos todos. Verdade. Não, como será? Você sabe. É verdade. Então, iniciando, então. A energia. A energia, nas suas diferentes formas, ela é indispensável à sobrevivência da espécie humana. E o que é verdadeiramente energia? Você sabe o que é energia? Como a primeira vez, né, professor? Você sabe efetivamente o que é energia? Não é verdade? Ué, tem energia? Você vai ver lá, tem, porque a lâmpada acendeu. Mas energia, como é que esse conceito energia? Tem eletricidade, ou tem energia, se confunde? Veremos um pouquinho. Mas a energia, vamos aqui ver os primórdios dela. Um dia o homem inventou uma alavanca para deslocar uma pedra. Outro dia uma roldana e a corda para puxar água do poço. Você vê que de certa forma está empreendendo uma força para movimentar algo ou para produzir um certo trabalho. Não é, professor? Então as necessidades vieram no comecinho dos primórdios. Nós vimos como é que o homem lavrava a terra. Primeiro ele tentava, mas por si só. Mas por fim falou, por que não usar a tração animal, que ele tem mais força que eu? Ou seja, ele consegue produzir mais trabalho. Ou será que o cavalo tem uma energia mais do que o homem? Ou será que porque lá na frente consideraram que os veículos têm... Quantos cavalos de potência esse motor? Né, professor? Aquela Ninja, quantos cavalos de potência tem a moto, né, professor? Então, quantos cavalos? Mas cavalos, qual que é esta relação? No momento oportuno, trataremos sobre essa questão da potência, ou seja, que fornece energia, perfeito? Mas aqui, vamos no dicionário buscar o que significa energia. Vamos olhar a etimologia da palavra, o que quer dizer ela por si só, para nós entendermos no tocante à eletricidade. Primeiro, ele é um substantivo feminino, perfeito. Mas, numa primeira definição, é a capacidade que um corpo, ou uma substância, ou um sistema físico tem de realizar trabalho. Opa, energia é a capacidade, então, de realizar trabalho. Opa, energia é a capacidade de realizar trabalho. Muito bem. Filosoficamente depois, Aristóteles também disse o seguinte: é a ação de um motor físico ou metafísico que permite a atualização de uma potencialidade. Ou seja, mudou a forma de dizer de uma maneira mais técnica. Mas o conceito primordial fica: a capacidade de realizar trabalho. Ou o vigor ou potência moral, ou a força física em um vigor, ou seja, esforço continuado, tirou toda a energia. Por fim, a firmeza nos atos, na concepção ou realização de algo. Ou seja, nós estamos cheios de energia. Começamos desse modo assim, cheios de energia, né, professor? Ou seja, com disposição, com ânimo, ou seja, disposição mesmo para produzir um efeito. Ou seja, qual é o efeito? De nós entendermos os princípios da eletricidade. Perfeito?
Concordam? Então, energia é a capacidade de se realizar um trabalho. Mas, nessa questão, quais são os tipos de energia? Nós temos energia potencial. E o que seria energia potencial? Nós sabemos que se eu elevar um objeto e soltar, ele cai. Por que ele cai? Porque tem, ou seja, uma força gravitacional que força a cair. Então, ou seja, se eu tenho a água a parte mais alta, qual que é a tendência? Ela deslocar para o movimento mais baixo. Ou seja, energia potencial que vai de cima para baixo. Seria isso, né, professor? Então, essa já não tem uma força nesse movimento, a água não consegue arrastar. Opa, analisar essa energia potencial. Será que eu posso usar essa força para movimentar algo? Lembra das rodas d'água? Ou seja, a energia potencial. Potencial podia ser energia ali mecânica, né? Mas a força, ou seja, pela vazão que essa água, ou seja, a água, por que o rio corre? Porque tem um desnível. Se tem um desnível, ou seja, uma energia potencial. Daí vem a energia hidráulica, ou seja, a energia, a força que a água, que essa vazão, que a velocidade, ela passando, ela consegue arrastar. Ué, a roda d'água é basicamente isso. A água cai naquelas conchas, começa a girar, a força da água, gira o eixo, que automaticamente tinha aquelas pedras mó, né, professor? Para fazer a moagem do milho, para fazer o fubá e assim por diante. Ou usar a pedra mó. Mas a força da água passando era tal que caía, girava uma roda, que pelo eixo dela, essa força você conseguia movimentar um objeto mais pesado. Olha, energia hidráulica. Perfeito? Energia eólica. Energia eólica. O que será? Energia do vento. O vento não está passando? Sim. Os moinhos da Holanda, não seria isso, professor? Ou seja, a força do vento, o símbolo da Holanda é exatamente os moinhos. Por quê? O vento é tal que gira aquelas hélices, mas girar as hélices ao eixo daquela hélice está acoplado um sistema de engrenagens. Vamos nos ater ao equipamento que está conectado ali. Mas, no entanto, esta força do vento é tal que consegue produzir um trabalho lá do outro lado. Ou seja, a água, o vento, ou energia elétrica. Mas aí, energia elétrica é uma outra fonte, mas ela por si só ela já existe? Pô, existe. O raio não tem energia elétrica, tem uma diferença de uma nuvem. Por que tem o raio? Tem uma energia elétrica, mas nós conseguimos usufruir, absorver aquela energia? É outro detalhe para os pesquisadores. Mas, no entanto, viu-se que a energia elétrica ela é capaz de produzir um movimento, então produzir trabalho. Energia elétrica. Não é, professor? Interessante, né, essa evolução. Energia térmica. Energia do calor. As caldeiras, ou vamos pensar na panela de pressão. Panela de pressão, o que você faz? Você aquece, pressuriza, ou seja, você vê que sai aquela pressão. Se aquele vapor nós conseguíssemos canalizar, concorda que a mesa tem uma força na vazão daquele vapor? Pelo calor, o vapor vai provocar uma movimentação, automaticamente eu consigo, ou esta vazão, esse movimento, essa força, para produzir um trabalho. Olha a industrialização. É o mesmo, professor, aproveitando, é o mesmo funcionamento das termoelétricas. Das termoelétricas. Né? Onde o vapor é que dá pressão e movimenta as turbinas nas hidrelétricas. Exato. Então você tem essa termoelétrica que vem da caldeira, com uma termoelétrica que ela é usada por quê? Por um motor a explosão. Também. Que é um motor, ao invés de, por exemplo, ter só a caldeira, quando você coloca lenha, coloca biomassa, que é o fogo, que ele vai aquecer uma água com as serpentinas que passa dentro e vira vapor, a força do vapor. Olha, professor, nós vamos ter algo hoje que vai dar para entender. Nós vamos analisar um efeito e nós vamos poder estender a esses outros, associar a esses outros, as outras fontes. E a energia geotérmica, que é muito utilizada hoje. Tem energia solar, tem energia geotérmica, é uma energia de uma temperatura, da temperatura
temperatura do material que está no centro da Terra. Há uma diferença de temperatura, tem elementos de infusão. Você consegue canalizar aquele vapor, aquele aquecimento para aquecer a água e o vapor dela. Gente, imagina, no centro da Terra. Existem lugares hoje onde já está se explorando essa energia geotérmica. Mas aí, o uso da energia se dá com as potencialidades de cada região. No nosso caso, o que é mais evidente, o que é mais difundido? Energia hidráulica. Porque nós temos um manancial muito bom. Nós temos rios. Aí tanto é que a energia elétrica, para nós, ela é a mais difundida. Vamos avançar. Olha aqui. A energia eólica, nós vamos usar a força do vento nas pás. A energia hidráulica, pera um pouquinho, nós temos energia eólica, hoje está associado à geração de energia elétrica, mas se dá aqui por dentro, tem sistemas que nós vamos avaliar, mas é devido à força do vento. Energia hidráulica, como nós falamos da roda d'água, olha aqui, girando uma roda, que automaticamente tem o eixo que vai produzir uma força lá atrás, perfeito? Mas ainda não chegamos à eletricidade propriamente dita. A energia geotérmica são temperaturas que estão do centro da Terra, que ele vai, ou seja, aquecer e a ponto de produzir vapor, aí nós vamos usar ela de alguma certa forma, se é para gerar uma turbina para gerar eletricidade, se é para gerar calor, para outras situações de aquecimento, cozimento. Gente, é muito difundido. Então, a aplicabilidade se dará de acordo com a necessidade. Perfeito? E energia elétrica, aqui já é a distribuição. A transmissão. Nós vamos entender o que é geração, o que é transmissão, o que é distribuição. Aqui nós estamos na transmissão. Ainda não está na distribuição, está na transmissão. Estou transmitindo. Aqui, fontes renováveis de energia. Está aqui o endereço onde você pode consultar detalhadamente cada um desses itens. Fontes renováveis, energia eólica, solar, energia hidrelétrica, a biomassa, energia das marés. Olha, até o movimento das ondas. Se analisar aquele movimento das ondas do mar, esse balanço é tal que se você colocar um pêndulo, você colocar que esse pêndulo consegue fazer o quê? Produzir um trabalho. Mas são energias renováveis. O que quer dizer renovável? Não é, professor? Então, quando nós vimos da água, ela é renovável. No módulo anterior. Renovável é porque há um processo cíclico que você não consome, você não muda a característica inicial. Ou seja, você consegue processar, ou seja, de maneira que o vento está passando e o vento continua passando e você usa o efeito dele passar para produzir um trabalho. Você muda, cara, você consome o vento e o vento acaba dali para frente? Não. O vento continua dando continuidade. Energia solar. O sol está emitindo a radiação solar. Você usa essa radiação, mas o sol continua com o sol e emitindo a radiação solar, luz, ou seja, você não afeta a característica dele em usar a energia solar. A energia hidrelétrica, nós veremos exatamente isso. Nós vamos usar a força da água, mas a água continua, passa pela hidrelétrica e avança o curso normal do rio. Só no momento de construção é que você provoca este abalo, de você reduz, aumenta tal, mas depois você só controla e mantém, depois entra na normalidade. Fontes não renováveis. São aquelas fontes que você utiliza aquela matéria-prima ou aquela fonte e você vai esgotando ela. São, por exemplo, combustíveis fósseis. Quais são os combustíveis fósseis que nós mais conhecemos, mas nós utilizamos? Não, professor? Qual deles? Carvão. Carvão. A nível mundial, carvão. O carvão mineral. Não é o carvão da floresta hoje, né, professor? Uhum. É um carvão mineral. Pasme, nós. As reservas de carvão mineral que tem, por exemplo, na China, Santa Catarina. Você vê as minas lá do Chile, que não teve aquele problema, aquelas minas de carvão, não foi, professor? Minas de carvão, aquele problema do Chile? Eu acredito que sim. Foi. Mas quantos problemas tem de minas, mas são minas de carvão? Carvão vegetal. Mas o carvão mineral, carvão mineral,
O carvão vegetal, se eu queimar, ele também produz calor. Mas ele é fruto de uma biomassa. Eu tenho que reflorestar, ou seja, ele pode ser na biomassa, ser um item renovável, que eu consigo plantar a árvore novamente. Mas o mineral não. Eu vou extrair do solo e ele vai acabar aquela reserva. O petróleo é uma fonte, um combustível fóssil. E as reservas de petróleo tendem a acabar com o uso, se nós não controlarmos, ou seja, um uso adequado e racional. Por isso que os carros se tornam cada vez mais eficientes. Por quê? Do consumo, potência e tal. O que é que nós precisamos? Mas petróleo é um combustível fóssil. E a energia nuclear? Nuclear? Por que nuclear? É uma reação de elementos, não vou adentrar muito na física, do enriquecimento do urânio. Olha, mas ela é prejudicial. Além de ser prejudicial, eu vou extrair a fonte da matéria-prima, onde eu vou provocar a reação, que pode esgotar se eu usar. Se eu for consumir, se toda a energia gerada eu for usar daquela matéria-prima, vai acabar um dia. Então o ideal é que toda a humanidade passe a utilizar as energias renováveis. E o Brasil hoje é um celeiro de energias renováveis. Que bom o nosso país, né? Avançando um pouco mais. A eletricidade tornou-se uma das formas mais versáteis e convenientes de energia, passando a ser um recurso indispensável e estratégico para o desenvolvimento socioeconômico. Será que nós hoje, meros mortais, viveríamos bem sem eletricidade? Já não estamos condicionados ao uso da eletricidade? Ou, se faltar a luz um dia, como nós conseguiremos, né, professor, sobreviver nas nossas necessidades tão adaptadas a esse mundo moderno? Então, merece uma consideração. Vamos saber fazer bom uso da eletricidade que está disponível. Perfeito? É necessário sempre repensar nesses valores. A energia elétrica no mundo. Cerca de 1/3 da população mundial ainda não tem acesso a esse recurso. Incrível, mas só 2/3 dela tem energia elétrica. 1/3 ainda não tem. E dos 2/3 restantes, uma parcela considerável é atendida de forma muito precária ainda. Tem energia elétrica, atende, mas ainda é precária. No Brasil, nós temos uma abundância de recursos energéticos, como dissemos. 80% da população no Brasil vive na zona urbana. A maioria, no entanto, está nas periferias dos grandes centros. Como que se dá essa distribuição de energia elétrica, a qualidade que chega lá, ou seja, muitas vezes nem chega na periferia. A qualidade da energia é baixa, ou seja, é precária o abastecimento de energia elétrica naqueles pontos. Mas hoje esse quadro está se revertendo. E os 20% está nas zonas rurais, privadas de redistribuição. Mas com o avanço do Luz para Todos, nós conseguimos avançar a nível de uma política governamental, atender essas regiões isoladas. Se nós pensarmos na característica geográfica da Amazônia, você já imaginou o que é abastecer as comunidades com energia elétrica, se não tiver uma geração própria? Porque as outras regiões onde eu tenho as linhas de transmissão, tudo é muito fácil. Mas e esses locais, as comunidades isoladas? Merece consideração. Grande parte dos recursos energéticos do país se localiza em regiões regiões pouco desenvolvidas. Ou seja, a grande parte desses recursos está em regiões pouco desenvolvidas. E, no entanto, distante dos grandes centros consumidores. Você vê a nossa região mais populosa, que é o litoral, né? A região litorânea. Qual que é a disponibilidade dos recursos hídricos, hidrelétricos? Se consome, mas está mais do centro, naquela região onde tem o maior consumo. No entanto, as fontes geradoras não estão ali próximas. Então nós temos que chegar a energia até lá. E temos que tomar um cuidado, você voltando um pouquinho, me perdoe,
todos estão sujeitos a restrições ambientais. Trazemos aqui uma tela onde fala sobre a questão da sustentabilidade. Falamos na questão da água, mas agora trazemos também na questão da energia. Porque o que é sustentabilidade? Ou seja, é eu usar o recurso sem comprometer o futuro. Pergunto a vocês, da maneira, se nós usarmos de uma maneira desacerbada, comprometeremos ou não as fontes de geração de energia? Vejam que a história nossa, de 15 anos para trás, 14 anos atrás, em 2001, tivemos um apagão sério. Ou outras regiões, hoje, data atual, a região sudeste apresenta um grave problema pela falta de água, de chuvas, ou seja, está se trabalhando com uma questão, sabe, uma gestão desses recursos hídricos para não comprometer, ou seja, de certa forma, a sustentabilidade também. E veja que a sustentabilidade está no centro, que a gente chama de tripé, ou tri-bottom line. Mas aqui eu tenho que ter um crescimento econômico, sim, mas eu não posso esquecer do equilíbrio ambiental e do progresso social. É onde nós vamos chegar com a energia para desenvolver as regiões, para ter um progresso social de toda a nossa nação. Então, vale a pena aqui nós olharmos essa questão, vamos ter o crescimento econômico? Sim, o socioeconômico é coeficiente, socioambiental e a sustentabilidade atende aos três. Sim, na geração e transmissão de energia elétrica. Mais você sabe. Quanto é o consumo de energia elétrica? Sério, né? Que ordem de grandeza é esta? No Brasil, em 1991, foi de 213, fala-se, gigawatts-hora. Em 2000, chegou a quase 306 gigawatt-hora. Volto, daqui a pouquinho eu volto. Em 2001, no entanto, foi a época do apagão, ou seja, tomou-se medidas para reduzir o consumo, abaixando esse consumo para 282 gigawatt-hora. Esse gigawatt-hora, giga, é um fator de multiplicação, uma potência de 10. Na apostila, está ali 109 watts, mas não é 109, é 10, é um número, é uma equação, uma potência de 10. 10 elevado a nona watt, que é medida de potência. Lembra, uma relação, quantos watts é aquela lâmpada? Potência. Então, o consumo no Brasil, nessa data, se deu em 10 elevado a 9. 10 elevado a 9 é 1 bilhão, 1 gigawatt é igual a 1 bilhão de watts hora. Ou seja, é como se eu tivesse, se uma lâmpada é de 100 watts, vamos pensar assim, em uma hora é o equivalente, se é 1 bilhão, eu quero 100 watts, eu vou cortar 2 zeros, então eu vou ter aqui, ou 10 milhões de lâmpadas, 10 milhões? Sim, 10 milhões de lâmpadas acesas por uma hora. Dá para imaginar o que seria isso? 1 bilhão de watts hora. Então isso aqui são unidades de medida e é exatamente o que nós pagamos. Nós pagamos na nossa conta vem quilowatt-hora. Mega é potência de 10, 10 elevado a nona. Quilowatt-hora, potência de 10 é 1000 watts-hora. Porque a gente consome, a média do consumo é de em torno de 100 kWh mês. Se você olhar a sua conta de luz, você vai ver qual que é o consumo, está lá em quilowatt-hora. Potência usada, perfeito? Ou seja, potência usada é trabalho fornecido. Então, essa aqui, mais logo na frente, nós vamos ver o que significa esse watt. Perfeito? Buscando esses dados atuais, tem a empresa de pesquisa energética, tem aqui o endereço eletrônico, vale a pena buscar, tem muita informação, tem cartilha, olha, vale a pena nós como pesquisador acessar esse site. Mas aqui, no consumo anual de 1995 até 2014, nós chegamos a esse dado. Em 2014, olha aqui, no Brasil, 473 mil gigawatts. Você lembra que em 2001 caiu para 280? Opa, nós tivemos aqui quase 200 mil gigawatts em
14 anos. 2001 para 2014, 13 anos. Olha o crescimento. Só que nós vamos ver agora assim, quanto é que nós temos instalado? Qual que é a potência instalada? Então, o consumo nosso tende a aumentar. Mas qual que é a potência? Quanto é a nossa capacidade de fornecimento? Olha aqui. É o site da ANEEL. Está aqui o endereço, acesse. Também tem muitas informações referentes. Aqui dá todos os tipos de geração de energia. Central de geração hidrelétrica, eólica, pequena central hidrelétrica, que são as PCHs, usina fotovoltaica, usina hidrelétrica, usina termoelétrica e usina termonuclear. No total, nós temos uma potência instalada de 142 milhões, ou seja, 142 milhões de quilowatts é 142 gigawatts. Lembra que lá não estava 240 gigawatts aqui. Se eu colocar 10 a nona, 142 giga. Lá nós tínhamos 280. Peraí, então nós estamos consumindo mais do que temos? Não, é bem assim. Aqui é a potência instalada. 1 hora não tem 60 minutos? Então é como se eu multiplicasse o fator por 60. Se nós pegarmos aqui, eu tenho uma potência instalada, se eu pegar esse número vezes 60, gente, então eu tenho energia instalada suficiente. Não é bem assim. Eu tenho uma capacidade instalada. Mas, no entanto, eu não estou fornecendo 100%, eu tenho que ter as reservas. Eu tenho uma capacidade do hidrelétrico, mas ela não trabalha 100% da capacidade dela. Acontece que nós temos que uma região está produzindo, eu tenho que suprir a outra, e assim por diante. Por mais que nós tenhamos uma potência instalada, se nós usarmos os recursos dela por todo o tempo, 100% dela, ela vai ser esgotável. Merece um cuidado especial. Como fazer o bom uso dessa energia? Então, a energia elétrica, ela vem do uso industrial, ou seja, a energia elétrica pode ser gerada industrialmente, ou uma indústria que gera energia, pode ser uma indústria, mas é chamada de usina, perfeito? Mas é uma indústria, aonde eu vou usar, por exemplo, energia potencial da água, denominada geração hidrelétrica, ou utilizando a energia potencial dos combustíveis, denominada geração termoelétrica. Então, professor, como aqui nós temos o combustível sendo usado para movimentar uma termoelétrica. Por que o combustível? Eu uso o óleo diesel na explosão, ou seja, do motor funcionando, eu queimo o óleo diesel, que é a matéria-prima usada para dar combustão, e automaticamente o eixo desse motor estacionário lá, gira a turbina e vai produzir energia elétrica. Então, mas a fonte primária é o combustível. O outro nós vamos usar a água. Qual que é o ideal, então? Gerar energia pela hidrelétrica. Hoje, fala-se muito, a energia termoelétrica, ela é, como fazer assim, uma reserva. Para uma eventual necessidade, eu tenho uma reserva. Então, no mundo inteiro, você vai ver que esse quadro é interessante, porque no mundo inteiro, a maior distribuição, o maior consumo, o maior fornecimento de energia é termoelétrica. E no Brasil é o inverso. Tanto é que a nossa fonte, ela é renovável, nós usamos 80% dessa energia gerada de hidrelétrica. Veja aqui, eu estou apresentando um endereço que aqui tem toda uma simulação de uma usina hidrelétrica. Vale a pena você acessar esse endereço e você consultar. Vejamos aqui se é possível. Vamos ver. Está aqui o endereço eletrônico. Se porventura, não estamos sem internet, mas aqui está o endereço eletrônico. Se você digitou esta imagem, ou seja, nós vamos apresentar, e aqui nós vamos passo a passo. Você acessou o site, você vai passo a passo, você vai vendo o reservatório. Aqui eu tenho a casa de força, olha aqui, reservatório, vertedouro. Eu vou ter o sistema de captação de água, eu vou ter a casa de força, eu vou ter a subestação elevadora, está aqui internamente, porque eu gero a energia,
Ele passa para um sistema, interessante que aqui tem todas as animações referentes a esta imagem. Você vê passo a passo, em termos de animação, tal qual fizemos nas estações de tratamento de água. Aqui você vê passo a passo esses itens. E o canal de fuga, que é a água que ela entra. Você vê que eu tenho a água do rio, eu só represo para você ter um estoque regulador. Você controla aqui pelo vertedouro, mas ao mesmo tempo a água passa por aqui ou por aqui. Todo o excesso ele não fica, você não retém, é só a força da água. A água passando é que movimenta essa turbina. Perfeito? Então, a nossa estrutura de fornecimento maior são as usinas hidrelétricas. No sistema de geração de energia elétrica, o Brasil ele basicamente é hidrotérmico. Por que hidrotérmico? Porque consiste na geração de energia a partir do movimento da água ou da geração de calor. Espera um pouquinho, nós temos um potencial hídrico vasto, enorme. Mas e a fonte alternativa? Eu tenho as termoelétricas. Porque a termoelétrica, eu tenho as fontes renováveis. Se nós olharmos aquele quadro anterior, você vai ver que, basicamente, a energia eólica é fonte alternativa, a energia solar é fonte alternativa, a biomassa é fonte alternativa, mas, no entanto, o percentual ainda é pequeno. No nosso caso, a maior geração é hidrotérmico, onde nós temos a maior parte hídrica e as termoelétricas dando um aporte. Você vê que aqui eu tenho aqui uma foto de Itaipu, onde nós vamos ver aqui hidrelétrica. Como ela se dá? Se nós olharmos alguma outra, eu recomendo que você procure também como está em fase de conclusão na data atual. Acesse o site da Energia Sustentável. Ou Energia Sustentável é a usina hidrelétrica geral, ou a hidrelétrica de Santo Antônio, que são as duas usinas do complexo hidrelétrico do Rio Madeira. Vale a pena você acessar, e eu recomendo, porque no site da Energia Sustentável você tem um tour virtual. Você consegue, com animações, você vai para o bonde de coleta de água, a parte do gerador, você vai pelas linhas de transmissão, toda uma animação, assim, uma maquete eletrônica muito interessante, professor. Vale a pena no site, prometo ainda, se for possível, passar esses dados para vocês e apresentar essa animação. Vale a pena. A transmissão de energia elétrica. A transmissão é o transporte da energia elétrica gerada nos grandes consumidores, para os grandes consumidores. Então, o sistema de transmissão é dividido em redes de transmissão e subtransmissão. Veja, quando no início tinha aquela torre, nós falamos, lá é uma rede de transmissão. Eu vou transmitir a eletricidade da fonte geradora até as subestações, aonde eu vou ter um processamento dessa energia para alimentar as cidades. Aí é que eu vou ter a distribuição. Perfeito? Então eu tenho a transmissão e a distribuição. A rede primária é responsável pela transmissão dos blocos de energia, visando o suprimento dos grandes centros ou dos grandes ou a alimentação dos eventuais consumidores grandes. É a transmissão, vou transmitir, levar uma energia para os grandes. Então, ou seja, eu tenho uma energia, eu trato ela de uma maneira diferenciada, eu coloco valores mais altos. Depois nós vamos explicar bem como é que se dá isso. Mas eu transmito para as grandes cidades, para os grandes consumidores ou para as empresas grandes. Depois, por fim, isso é primária. A secundária é a subtransmissão. Basicamente, é uma extensão da transmissão, objetivando o atendimento a pequenas cidades e consumidores industriais de grande porte. Isso aqui é a secundária. Por fim, é que nós vamos ter ainda a subtransmissão, faz a realocação das grandes blocos de energia recebidos em subestações de transmissão. Me perdoe, daqui a pouco nós vamos chegar nas subestações de distribuição. Então, esse processo eu tenho de geração, transmissão
e depois distribuição. E ao longo do caminho, você vai ver nas entradas das cidades, subestação. Ali eu tenho todo um processamento para adequar a energia àquele tipo de consumidor. Eu tenho uma subestação na frente de uma empresa, na frente de uma... da nossa escola tem uma subestação, tem um transformador pequeno para adequar a energia para atender a instituição. O transformador num poste, porque eu pego de uma linha de transmissão, subtransmissão, para a distribuição. Nós vamos atender bem isso aí no futuro próximo. Distribuição de energia elétrica corresponde a uma parte do sistema elétrico nos centros de utilização, nas cidades, bairros, indústrias pequenas, né? A distribuição começa na subestação abaixadora, onde a tensão da linha de transmissão é baixada para valores padronizados nas redes de distribuição primária. Olha só, que valores são esses? São os famosos 110, 220, que nós conhecemos tão bem. Mas que o 110 não é 110, é 127 volts. Nós esclareceremos isso na frente, porque em um passado próximo era 110 e 220, mas na verdade é 127 volts e 220 volts. São as tensões que nós usamos, o consumidor direto. Mas só que para transmitir eu não uso esse 220 volts. Eu tenho uma tensão maior, um valor maior que está lá no poste, aqueles 3 fios do poste em cima, são 13.800 volts. 13.800 volts. São grandezas que nós veremos na frente. E antes desses 13.800 volts que está ali, nas subestações eu chego com 69.000 volts. 69.000 volts. E nas grandes linhas é 230.000 volts. Veja que 230 da transmissão não dá para nós usarmos 220 volts. 230.000 volts para 220 volts. Então eu tenho que abaixar esse nível até o consumidor final. Perfeito? Complicado? Professor, está complicado? Não, né? Não. Bem simples, né? Simples assim. Então, avançando um pouco mais. Então, a parte final do sistema elétrico é a subestação abaixadora para a baixa tensão, que é o 220 volts aqui, né? Tem cidades que alimentam já em 220. E o 110, o famoso 110, que nós vamos lá à frente falar que, na verdade, o 110 é o 127 volts. Ok? A distribuição, então, se dá nos grandes centros ou nas rurais. Nas redes aéreas, os transformadores podem ser montados nos postos ou em subestações abrigadas, ou seja, dentro de um ambiente fechado. E em redes subterrâneas, onde os transformadores deverão ser montados em câmaras subterrâneas. A distribuição da energia elétrica, ou seja, se dá a entrada de energia nos consumidores finais e é denominado ramal de entrada. Perfeito? Vamos acalmar um pouco, que no final tudo dá certo. É muito simples. Tá perfeito? Nós vamos dividir. Em parte, você sabe que o difícil é um somatório de coisas fáceis. Então, nós vamos tratar as coisas fáceis, pormenorizadamente, em cada passo seguinte. As redes de distribuição primária e secundária são normalmente trifásicas. Por que trifásica? Às vezes pergunta, sua casa é trifásica, tem 3 fases, é bifásica ou monofásica? Na escola, todas elas são trifásicas, pela quantidade de carga que você tem. Você precisa de 3 fases para abastecer. Cada fio daquele chama uma fase. Ah, faltou fase, então só está acendendo uma parte da casa, a outra não está acendendo. Então, são as famosas redes trifásicas, monofásicas e bifásicas. A distribuição, a maior parte do sistema de serviço de distribuição, ela é dado pelas concessionárias. É feita uma concessão para se fazer a distribuição. Cada região tem a Copel, tem no caso na Eletrobras, que era em Rondônia tínhamos a Ceron, e assim por diante. Tem particulares privados, que era a Light, no Rio de Janeiro, mas é uma concessionária. Perfeito? Professor, como é que fomos até aqui? Foi uma metralhadora, né? Foi grandes informações, né? Mas espero que vamos fazer as atividades agora para fixar o conteúdo. O conteúdo. É muito vasto, mas nós queríamos dar ter essa visão
Dá esse do choque, todo, né? desse choque. Depois nós vamos dar como se proteger dos choques, né, professor? É isso aí. Então, vamos à atividade. Fica aqui o nosso carinho, nosso muito obrigado. E logo nós insistiremos mais com esses detalhes, né? Faça um bom aproveitamento do material. Até logo. Até logo. Olá, estamos de volta para esse momento tão nobre. Como não lembrar do professor Alan, que fala com tamanha propriedade desse momento? Que momento é esse, professor? Esse é o momento que vocês vão invadir o nosso espaço, né? Vamos dividir agora juntos aqui, vocês através do chat, né, contribuindo com as respostas, e aqui a gente discutindo, né, com vocês, ao vivo. Professor, como é que eles estão? Estão invadindo nosso espaço ou estão um pouco tímidos? Hoje, professor Estão Luiz... em estado de choque? Acho que eles estão em estado de choque, ó. Não creio. Realmente, hoje não eles creio. devem estar chocados, né? Como diz o ditado, né? Pela quantidade de informação, esperamos que vocês participem. Perfeito? Vamos aqui as questões que nós passamos então. As atividades foram assim distribuídas. Primeira questão: se a energia elétrica é um recurso indispensável, como ela está sendo utilizada na sua instituição? É pessoal, ou seja, tal qual o voto, pessoal e intransferível. Verdade? Ou seja, dê a sua opinião, reflita a respeito e compartilhe conosco. Perfeito? Essa é livre. Segunda questão: o que significa sistema de geração hidrotérmico? Nós fizemos uma menção em um slide, né? O que significa um sistema de geração hidrotérmico? Ok? Participem. Quais os combustíveis utilizados para abastecimento das termoelétricas? Quais são os combustíveis? Na apostila tem esta informação, tá? Na nossa apostila, nosso material de apoio, tem essa informação. Quais os combustíveis utilizados para abastecimento das termoelétricas? Qual o percentual mundial das fontes de geração de energia elétrica? Também está no nosso material de apoio. Mas, tem alguma participação, professor? Estamos aguardando. Estamos aguardando? Acabou de aparecer o primeiro. Quem? E adivinha quem foi, Quem professor? foi? Foi o Jorge, lá de... Jorge. Até que enfim o Jorge está para nos salvar, né, professor? Olha, Jorge. Quantos outros? Queremos estimular os demais. Não é verdade, professor? É verdade, olha, o Jorge acabou de contribuir aqui com a questão dele. Então vou ler para o pessoal aí. Ele diz o seguinte: que na questão número 1, acho que é da questão do hidrotérmico, sim, ele diz que é o seguinte: consiste na geração de energia a partir do movimento da água ou do calor, forte e predominante da usina hidráulica. Ele chamou. Muito bem, muito bem. É a segunda questão esta. É a segunda questão, né? É. Que a primeira é livre, né? Uhum. A segunda é a geração de energia a partir do movimento da água ou da geração de calor. Exatamente. Professor, e como é que eles estão? Eu não queria tirar a atenção deles, mas eu tinha uma surpresa para eles, professor. Agora... Eu não queria tirar a atenção das respostas. Se eles vou fazer o seguinte: se terminarem em 5 minutos, nos 5 minutos, 10 minutos, não dá 10 minutos, professor? Vamos lá. Nós vamos passar um filmezinho, um videozinho da animação para vocês, né, professor? Exatamente. Não é chantagem isto. Agora, na questão número 2 ainda, sim, a Marileia, daqui de Porto Velho, no Zona Norte, ela acabou de dizer o seguinte: que consiste na geração de energia a partir do movimento da água ou geração de calor. Perfeito, a segunda questão. Até agora são essas duas questões, professor Luiz.
Professor, O que você acha da gente ver esse vídeo enquanto o pessoal vai contribuindo? Eu sei que posso passar antes, professor? O que o senhor acha? O que o senhor achar melhor? Não, esse espaço é seu, professor. Não, professor, mas você sabe que eu dou muito ouvido, assim. O professor Alan é sabe aquele jovem com a maturidade, um ponto de vista assim, que eu respeito as suas colocações, professor. Sério. Posso passar então, professor? Vamos lá. Um pedido seu, professor? Vamos, gente, vamos lá. Vale a pena nós vermos. Tá aqui, olha, gente. Vamos ver se nós... Como funciona uma usina hidrelétrica? Esse endereço eu passei para vocês de como funciona. Veja que aqui nós temos um reservatório, vertedouro, mas a usina hidrelétrica transforma energia hidráulica em eletricidade. Vamos ver aí como se dá nessa animação. Olha aqui, uma ideia, uma visão, vista de topo, né? Não, isso aqui é isométrica, né, professor? Vista isométrica de uma hidrelétrica, mas com animação, porque olha a água passando pelo vertedouro, olha aqui o reservatório, olha aqui a casa de força e olha a água passando por aqui pela casa de força. Mas as usinas hidrelétricas são formadas por 5 partes principais: o reservatório, o sistema de captação de água, reservatório, a casa de força, uma subestação elevadora e o canal de fuga. Veremos detalhadamente cada uma dessas. Olha aqui o reservatório. Ele também é chamado de represa ou lago artificial. É formado pelo represamento das águas de um rio por meio da construção de uma barragem. Tá aqui, ó. Construiu a barragem, represou. Eu tenho que ter como se fosse o ladrão da caixa d'água. Chama-se vertedouro. Uma das partes mais visíveis de uma hidrelétrica é o vertedouro. Ele serve para controlar o nível da água do reservatório quando chove muito, por exemplo, evitando o transbordamento. Perfeito? Olha aqui. Então, reservatório, nós vamos para a casa de fogo, por vertedouro. E, por fim, chegamos no sistema de captação de água. Agora vamos ver como se dará a geração de energia elétrica. A água armazenada no reservatório é conduzida sob grande pressão através dos canais ou túneis até a casa de força, onde será gerada energia. Veremos como que a água se transforma em eletricidade. Será que a água transforma em eletricidade? Não, vamos deixar dúvida, não. Não é a água, é a força da água. Olha a água em movimento. Chegou num cantinho aqui. Que lugar é esse, será, professor Alan? É a casa de força. As casas de força são compostas por turbinas hidráulicas e gerador elétrico. Olha a água em movimento. Chegando aqui, olha a setinha aqui, nas paletas, nas aletas da turbina. A água faz com que, lembra daquele eixo acoplado nas paletas, tipo da roda d'água? Olha uma roda d'água gigante aqui. A água faz o ciclo dela, tem um movimento de turbilhamento, mas a água segue o curso natural. Mas acoplado ao eixo da turbina está o gerador. Que esse gerador, ele vai para casa de uma subestação elevadora. Oh, calma. Vamos ver aqui como se dá isto. A turbina. A turbina são formadas por pás montadas em torno de um eixo. A pressão da água gira as pás e provoca o movimento circular do eixo, acionando o gerador. Olha aqui, a turbina, a água faz esse movimento. Olha aqui a parte do gerador. Como se dá esse gerador? O gerador, localizado acima das turbinas, é composto por um eletroímã fixo e um fio bobinado no rotor que gira o eixo. Imagina, é como fosse um grande ímã em movimento. Veremos adiante como se dá esse fenômeno da transformação de um ímã em movimento produzindo eletricidade. Então aqui é gerado. Então a força da água, aqui se dá o fenômeno no gerador, aonde a turbina, então olha aqui a setinha embaixo, as aletas só vai girar esse eixo. E aqui é que dá a geração.
perfeito? Gerando corrente elétrica. Ao girar entre os polos do eletroímã, os elétrons dentro do fio sofrem uma força devido ao campo magnético, essa movimentação do campo magnético, e se deslocam dentro do fio bobinado, produzindo a corrente elétrica. Olha aqui a corrente elétrica, ou no sentido contrário, vai, volta, fecha, vai, volta, ou seja, a corrente elétrica circulando é que vai produzir a energia lá na frente, perfeito? Aqui, resumindo, a potência hidráulica, água sob pressão, potência hidráulica, água sob pressão, é transformada em potência mecânica, movimento das pás da turbina, e depois em potência elétrica do gerador. Perfeito? Aqui nós vimos então a casa de força, aqui como se gera. Depois da casa de força, nós vamos para uma subestação elevadora. Lembra que eu falei no desenvolvimento do módulo? Eu gero um sinal, uma energia, aqui, um potencial, num determinado valor. Eu tenho uma subestação elevadora, eu vou elevar esta tensão para os 230 mil volts. Ou seja, depois de gerada, a energia é conduzida através de cabos ou barras condutoras dos terminais do gerador até a subestação. Nela, transformadores elevam sua tensão voltagem. Isto é essencial para que a energia possa ser transportada a grandes distâncias. Está aqui, olha, o canal de fuga. Para que nós vejamos a água, canal de fuga, porque a água não fica estancada aqui, não. Ela dá vazão para o ciclo natural. Depois de passar pela casa de força, a água utilizada para movimentar as turbinas é devolvida ao leito natural do rio através dos canais de força. Olha aqui a transmissão. Se nós voltarmos um pouquinho, eu vou retornar esse item aqui. Olha aqui, não dá para fazer uma câmera lenta, mas veja nessa evolução que as linhas de transmissão logo na saída, olha aqui a linha de transmissão. Olha aqui, da linha de transmissão nós vamos chegar a uma subestação para abastecer uma comunidade. Concluindo, as usinas hidrelétricas produzem cerca de 1/4 da energia do planeta. Fornece eletricidade para mais de 1 bilhão de pessoas. As hidrelétricas, isso é uma questão do mundo. O Brasil é um dos 5 maiores produtores mundiais de geração de energia hidrelétrica, em conjunto, junto com o Canadá, China, Estados Unidos e Rússia. Cerca de 160 hidrelétricas nacionais respondem a em torno de mais de 90% da energia produzida. Perfeito? A usina Itaipu, aqui tem um valor de 12.600, mas chega-se hoje em valor de 15 mil megawatts. As usinas, para nós termos uma comparação, as hidrelétricas, o complexo do Madeira, professor Alan, dá em torno de 10 mil megawatts as duas usinas juntas, Jirau e Santo Antônio. Quer dizer que Itaipu corresponde a um complexo e meio do complexo Madeira. Caraca. Então Itaipu, só Itaipu, é 1,5 as duas usinas do complexo Madeira. Perfeito? Com isso, apresentamos aqui esse módulo, essa animação. Professor, o que o senhor achou? Achei muito interessante, né? É importante que a gente conhece todo o processo, né? Como é que funciona, que é uma dúvida às vezes comum, né? Às vezes estamos dentro de uma região onde tem essas hidrelétricas e é importante saber como é que funciona todo o processo, né? As pormenoridades. Sim. E você? Se manifeste através das suas respostas. Você gostou da animação? Deu para entender um pouquinho como é que funciona esta geração de energia? Se nós remontarmos um pouquinho ao princípio, você vê que a água passando pela turbina gera o eixo. E esse eixo vai girar o rotor, que são os eletroímãs. Queridos alunos, todo o sistema de geração de energia elétrica, todo assim, usado como movimento, a menos energia fotovoltaica, usa esse princípio da movimentação de um eletroímã para gerar a corrente que se chama corrente alternada. Nós vamos ver isso lá na frente. Mas se ao invés da água
se passa o vapor, ele não vai girar a turbina do mesmo jeito? Não é verdade? Se ao invés da água e do vapor passa o vento na hélice, não vai girar um eixo do mesmo jeito, da mesma forma? Ou seja, só muda a estrutura para receber, ou seja, esses movimentos. Aí a adequação do sistema. Perfeito? Exatamente. Professor? Então, vamos lá. Vamos. Temos mais algumas contribuições aqui. Né, o pessoal ainda está meio tímido, não sei o que está acontecendo, acho que foi as férias, né? Vocês estão meio tímidos ainda, mas vamos voltar lá, né? Sim. Então é o seguinte, a Marileia do Zona Norte ele diz o seguinte, na questão número 3, que seria o petróleo, carvão mineral, madeira, bagaço de cana-de-açúcar e urânio. Acho que seriam as opções de combustíveis, né? Combustíveis fósseis não renováveis, né, professor? Exato. Ou não, aqui eu tenho aqui, os nacionais de combustível, ou seja, repete, professor, por favor. Ah, tá. Ela diz o seguinte, que seria o petróleo, na questão número 3, seria o petróleo, carvão mineral, madeira, bagaço de cana-de-açúcar e urânio. Perfeito. Então eu tenho nesse meio renováveis e não renováveis. Então, assim como o Paulo ele disse que a questão número 3, lá de Espigão do Oeste, ele fala que as termoelétricas utilizam petróleo, o carvão mineral, que são fósseis, e madeira e bagaço de cana-de-açúcar não fósseis. Não fósseis, e também o urânio enriquecido na usina nuclear. Nuclear. Perfeito. Então, olha aqui. Que exatamente é que as termoelétricas nacionais utilizam os combustíveis, esses podem ser fósseis, como o petróleo, o carvão mineral, não fósseis, como a madeira, o bagaço de cana-de-açúcar. Ou seja, a madeira e o bagaço de cana-de-açúcar são renováveis, porque eu consigo plantar novamente e reflorestar, né? Ao contrário da nuclear, você vê que a nuclear eu só uso pelo enriquecimento do urânio. Quando ele provoca uma reação química, ou seja, essa reação física, né, físico-química, ele produz uma dissipação de energia tal, de calor, que aí eu consigo controlar uma pequena, vamos dizer assim, pastilha, né? Como que é um elemento, uma cápsula, não, como chama-se, me fugiu o nome agora, me perdoe. Mas em pequenas quantidades de matéria eu consigo ter uma grande produção de energia. Professor, a ciência fala que tem um grande transatlântico, que ele tem autonomia de abastecimento de 20 anos de energia elétrica. Como é que se dá? Um transatlântico tem uma autonomia da geração de combustíveis de 20 anos. Professor, eu não tenho como armazenar combustíveis a ponto de um transatlântico ficar à deriva 20 anos sem voltar para a base para abastecer. Ou seja, há quem diga que é por células nucleares. Porque eu tenho uma pequena massa, consigo uma grande dissipação de energia. E isso eu consigo dosar a quantidade para, pequeno volume de armazenamento, grande tempo de consumo. Agora você me fala, por que não usar? Por causa do impacto e do risco que a energia atômica e nuclear pode ocasionar, como os desastres que já teve a nível mundial. Né, professor? É altamente eficaz. Então, você concorda que nós vamos lá na sustentabilidade? Avaliamos exatamente isso. Espera aí, eu posso comprometer as gerações futuras. Avaliar o risco, né? O risco? Tudo tem risco? Tudo tem risco. Diz que até ir no supermercado de carro comprar pão, você corre risco. Sim. Mas eu tenho que ter riscos calculados e avançar, a ponto de não comprometer as gerações futuras. Realmente, a partir do momento que a gente saiu, não só fora de casa, né? Na hora que a gente nasceu, a partir da primeira respiração, já temos risco, né? Mas aí vem a nossa reflexão de falar, né, professor? Vou correr risco como, né? Vou correr risco de forma controlada ou descontrolada, né? Essa que é a importância, né? Então, assim, temos mais algumas contribuições, que bom, né? Então vamos lá para a questão número 3, é daqui do Porto Velho Centro, né? A nossa aluna Cristiane Neves. Ela diz o seguinte, que as termoelétricas nacionais utilizam diversos constituíveis e esses podem ser fósseis,
como o petróleo e o carvão mineral, não fósseis como madeira e o bagaço de cana-de-açúcar, ou nucleares como o urânio enriquecido, né? Sim. Agora na questão número 4, a gente Sim. tem a aluna Cristiane, de novo, né, aqui do Porto Velho Centro. Ela diz o seguinte, ó: no mundo, menos de 20% da energia gerada tem origem hidráulica e quase 80% tem energia térmica, origem térmica, Sim. distribuída em 17% de origem nuclear, 63% de energia térmica e menos de 1% geotérmica, como, por exemplo, o vapor de água quente proveniente do interior da Terra. Na questão número 4 também, para aproveitar, o Claudinei, aqui do Zona Norte, Sim, ele diz o seguinte, que seria hidráulica menos de 20%, térmica 80%, sendo 17% nucleares, 63% e menos térmica e menos de 1% geotérmica. Vejam, esses são dados que nós temos. Imagine que no mundo a energia de origem hidráulica 20%. Você vê que no Brasil nós já somos o inverso, praticamente o inverso. Nós temos, pelo potencial hídrico, nós temos mais de 65%. Se você olhar a planilha, depois você olha com carinho, uma das planilhas nós colocamos, todas as fontes de geradores são dados da ANEEL. Tá? Os dados da ANEEL falam como é que está a potência instalada. Você vê que a potência fornecida, nós vamos ter praticamente 65% se eu juntar as três, a usina, as PCHs e a geração hidrelétrica. Tem a usina, que é de porte maior, uma outra de porte médio e as pequenas gerações. Então, pequenas geração mesmo, né? Não é gerações não, pequenas de geração de energia. Então, totaliza em torno de 65%, já foi mais, mas hoje está se crescendo, porque aumentou-se a potência instalada. Há estudos de investimentos para os próximos anos, em torno de mais de 40 gigawatts. Mais de 40 gigawatts sendo instalados para frente aí. Então, gente, eu queria até aqui, tem mais questões, professor? Não, só queria agradecer o Valdomiro Barbosa, lá de Buritis. Ele Valdomiro, parabenizou o senhor pela apresentação da aula e que obrigado. Facilitou muito o entendimento através da animação, né? Então, obrigado, Valdomiro. Objetivo atingido, né? Olha, Buritis, gosto muito de Buritis, estarei aí em Buritis no futuro próximo, hein? Pode procurar. E, a propósito, tem uma base experimental em Buritis, sobre energia fotovoltaica, está se estudando. Então, queria falar justamente sobre isto. Energia fotovoltaica, energia solar. Vejam que na Alemanha, por exemplo, hoje, pelas características normais, a energia fotovoltaica, energia solar, ela é bem mais difundida e hoje ela contribui de uma maneira assim significativa no fornecimento de energia. Agora, cabe ressaltar que no Brasil, o nosso pior índice de radiação solar é melhor do que o melhor índice da Europa. Sério, né, professor? Que declaração forte é essa que eu estou fazendo para você. O nosso pior índice de radiação, a média anual, vamos pensar assim em termos de média anual, o nosso pior é melhor do que o melhor índice da Europa. E no Brasil, por isso nós vemos políticas hoje para difundir, para disseminar o uso dessa fonte alternativa que não é poluente, é renovável e é um método diferente de obtenção de energia elétrica. Mas vale a pena acreditar. Hoje ainda é caro devido aos investimentos, até por conta dessa demanda, né? Pelo nível de fornecimento do material, de tecnologia, mas num futuro próximo nós vemos que esse cenário vai se aumentar, ou seja, ela vai participar mais. Hoje, a energia eólica está em torno de 3,5% a participação no cenário nacional. Energia solar está a menos de 1% praticamente, professor. Naquela tabela dá para a gente ver, no slide número 21, se não me falha a memória. Dá tempo de passar lá, professor? Eu acredito que... Eu acredito que pode ficar para a próxima aula. Fica para a próxima aula. Perfeito. Professor, alguma consideração? Não. Então, estou animado para os próximos conteúdos. Só isso que eu tenho a dizer.
E eu agradeço muito a participação do professor Alan, de cada um de vocês, e esperamos aqui corresponder à expectativa que vocês estão tendo para esse módulo. Tá bem? Fica o nosso abraço. Até o próximo encontro. Obrigado. Até logo.